Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus na sua vida possam produzir aquela sensação maravilhosa e preciosa de bem-estar, de alegria, de felicidade, de grandes bênçãos. Deus tem algo forte e precioso para você durante a edição do Falando ao Coração de hoje. Faça deste programa o seu encontro diário com Deus, o seu momento devocional de cada dia, o seu culto a Deus. Quem busca a Deus diariamente tem sempre a presença dele na vida e com isso vive uma vida melhor, é mais feliz, mais abençoado e a unção faz toda a diferença. A unção, diz a Bíblia, alegra os corações. A unção, diz a Bíblia, protege contra os ataques do inimigo. A unção, diz a Bíblia, traz cura, cura para a alma, cura para o corpo, cura para as emoções, cura no espírito, em todas as áreas. Viver debaixo da unção de Deus é viver debaixo da proteção segura e maravilhosa que vem dele para a nossa vida. Eu quero neste instante ler o versículo bíblico de hoje, porque quando eu leio o versículo, eu já estabeleço o tema do programa. E é sempre importante nós desenvolvermos um tema do início ao fim para pensarmos juntos, meditarmos juntos e sermos juntos edificados poderosamente por Deus. Leia comigo, Eclesiastes capítulo 9, versículos 14 e 15. Assim está escrito: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Esse texto nos remete a uma meditação importante, porque fala de uma cidade essa cercada por tranqueiras, por um rei inimigo, mas fala de uma pessoa que havia naquela cidade, que apesar de ser um pobre homem, ele era um homem sábio. E muitas vezes nós consideramos pobres aqueles que não têm recursos financeiros, mas na verdade esse homem poderia até não ter recursos financeiros e ser chamado de pobre, mas ele era rico porque ele tinha sabedoria. A sabedoria é uma bênção extraordinária que nós alcançamos no nosso dia a dia, nas práticas das teorias humanas. E aquilo que nós vamos vivendo, aquilo que nós vamos fazendo, aquilo que nós vamos experimentando, aquilo que nós vamos desfrutando, aquilo que nós vamos sofrendo até, vão nos ensinando coisas importantes e preciosas que tornam-se em lições importantíssimas na nossa vida. Lições essas que contribuem para que possamos alcançar grandes bênçãos. Então veja, aquela cidade era uma pequena cidade, veio um rei inimigo, cercou-a com grandes tranqueiras, procurando destruí-la. Mas aquele homem sábio que morava ali conseguiu livrar aquela cidade, não com a força da arma, não com a força de um exército, não com a força de tranqueiras que pudessem ser levantadas, mas livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Quero compartilhar com você este assunto justamente para levar você a refletir sobre esta lição importante. Esta pequena cidade fala da nossa própria alma. Este rei inimigo fala do próprio Satanás, o inimigo das nossas almas. Essas tranqueiras levantadas por ele fala dos demônios que ele coloca sempre a seu serviço, a serviço do inferno, procurando tirar a nossa fé, roubar a nossa fé, matar a nossa alegria e nos afastar de Deus. Mas nós precisamos cada dia buscar a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto é perfeita, é gloriosa, é maravilhosa. E nesta sabedoria que vem do alto você entende e você aprende que existem armas poderosíssimas, não armas humanas como aquelas que às vezes conhecemos, porque a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, nós temos que lutar contra as potestades espirituais que se manifestam como tranqueiras levantadas contra a nossa vida. Então nós precisamos de conhecer a Deus, é o princípio de toda a sabedoria.
Nós precisamos de buscar a Deus, é a prática desta sabedoria. Nós precisamos honrar a Deus em nossa vida, é o reconhecimento desta sabedoria que vem do alto. E muitas vezes Deus se torna esse ser esquecido, esse ser deixado de lado, porque no afazer do dia a dia, nos afazeres do dia a dia, muitas vezes nós nos envolvemos com tantas atividades, com tantas coisas daqui da terra e que, por alguma razão, esquecemos de Deus. Isso acontece na vida de muitas pessoas e nós devemos ter cuidado. Na Bíblia está escrito: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu preciso entender que na minha vida eu devo prestar a Deus culto em tudo aquilo que sou, em tudo aquilo que faço, em tudo aquilo que vive. Porque este é o propósito de Deus no nosso viver. Não podemos de forma alguma deixar de lado esses preceitos importantes porque eles contribuem para o nosso bem-estar. Precisamos cultivar em nossa vida um temor profundo a Deus, não aquele temor que muitas vezes alguém entende ser que tem medo de Deus, não é nesse sentido. O temor a Deus é o respeito por Deus, sua palavra, seus valores, seus princípios e tudo aquilo que Ele nos proporciona e tudo aquilo que Ele nos oferece e tudo aquilo que nós vivemos nele. Então isso é muito importante. A Bíblia chega a dizer que o temor é o princípio da sabedoria. E nós só venceremos nesta vida tendo estratégias. E estratégias vêm de um pensamento sábio ou de atitudes sábias que nós vamos cultivando no nosso viver. Porque aquele que luta sem estratégia, ele luta contra o vento e acaba com isso, ele entra em dificuldades, porque ele acaba não refletindo sobre suas ações. Quando eu olho para Davi, eu vejo um menino estratégico. Era bem jovem ainda, luta contra um gigante e ele se prepara. Ele tinha uma funda que ele já sabia usar com maestria. Ele vai num córrego e colhe pedras que ele sabia como utilizá-las. Ele está fazendo a parte humana da batalha. E aí ele sobe para o encontro daquele gigante, pega aquela funda, coloca a primeira pedra, ele fica com 4 ainda de reservas. Veja, nós nunca podemos entrar numa batalha já de início usando toda a arma que tem. Então nós vemos que Davi nos dá um exemplo. Ele pega uma das 5 pedras, deixa 4 de reserva e com a primeira pedra ele alcança o seu objetivo e derruba aquele gigante e depois com a arma do próprio gigante ele vence aquele gigante. Isso é um princípio importante de sabedoria, que Davi nos dá o exemplo. E aqui nesse texto bíblico está dizendo, houve uma pequena cidade, pode ser comparada à nossa alma. Levantou contra ela um grande rei, comparado a Satanás. Levantou contra ela aquele rei grandes tranqueiras, são as artimanhas do inimigo para nos afastar de Deus, para nos impedir de ter comunhão com Deus. E aí ele fomenta o orgulho, ele fomenta a vaidade, ele fomenta muitas vezes até compromissos, ele fomenta tantas coisas para que não tenhamos tempo para Deus. E perdemos assim esta oportunidade de receber dele a unção que nos torna cheios de sabedoria, a graça que nos tornam prontos para tomar decisões acertadas, a virtude que nos leva a enfrentar que esse inimigo que levanta contra nós na autoridade daquele nome que é sobre todo nome. Então nós precisamos observar que a sabedoria é um conceito importante que estão disponibilizados para cada cristão na palavra de Deus e essa sabedoria supera a sabedoria humana, é a sabedoria divina. A sabedoria humana nos dá oportunidades importantes para abrir portas aqui na terra, mas só a sabedoria divina nos dá a sabedoria necessária, a estratégia necessária para abrir portas espirituais sobre a nossa vida e aí toda luta que surgir no mundo espiritual, nós vamos vencendo todas elas na graça do Senhor Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, na virtude de Deus na nossa vida. Então nós precisamos de trabalhar neste propósito, nesta linha, sabendo que com Cristo somos mais do que vencedores, sabendo que com Cristo nós temos autoridade do nome dele. O próprio Jesus disse, dei-lhes a tua palavra.
É um diálogo que ele está travando com Deus e ele está dizendo para Deus, Senhor, eu dei a tua palavra a estes que são meus discípulos, que são meus amigos, que andam comigo, que servem a mim, porque esta palavra de Deus é a fonte da plena sabedoria. Quer sabedoria humana, você sabe onde encontrar, mas quer a sabedoria divina, é na Bíblia Sagrada que você vai encontrar. Alguns por aí difamam a Bíblia, alguns por aí dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado, outros dizem por aí que a Bíblia não pode ser considerada como um livro sério ou coisas parecidas. Mas eu digo para você que a Bíblia é a palavra de Deus. E nesta palavra nós encontramos a orientação segura, os preceitos verdadeiros, as estratégias mais elementares e importantes e inteligentes para enfrentarmos todo tipo de batalha que possa surgir na nossa vida. E aí isso vai nos dando experiência e vai nos conduzindo a cada dia a alcançar as grandes, preciosas e maravilhosas vitórias. Com que aquele homem sábio livrou aquela cidade que estava condenada a ser destruída? Livrou pela sua sabedoria. Muitas vezes nós pagamos caro para adquirir a sabedoria da terra e quando fala da sabedoria espiritual, nós fechamos a mão e até criticamos. Eu vejo pessoas criticando quando se fala de dinheiro na igreja, eu vejo pessoas criticando quando se fala da necessidade de recursos para fazer a obra, eu vejo aí até pessoas do mundo político dizendo que tem que deter o avanço da igreja, coisas assim, porque eles pensam ou refletem sobre o crescimento do reino de Deus na terra e se preocupam, porque esse crescimento é uma ameaça para aqueles que não têm compromisso com a verdade, para aqueles que não têm compromisso com os valores de família, valores importantes da vida, valores importantes em todas as relações que haja entre as pessoas. Então nós precisamos de trabalhar nessa linha, sabendo que com Cristo nós vamos vencendo, nós vamos triunfando e a graça de Deus vai se manifestando e o poder de Deus vai operando. E a glória de Deus vai nos enchendo para que nós possamos alcançar o poder necessário, a graça necessária e termos a experiência. Essa sabedoria é um fruto de uma experiência real com Deus. Eu quero te fazer uma pergunta e vou deixar para respondê-la depois de alguns minutos. Você tem tido experiências com Deus? Você já conhece a Jesus como seu Salvador pessoal? Você já tem o Espírito Santo como um aliado na sua vida? Você já tem a Bíblia Sagrada como uma bússola que direciona o seu viver? Paro aqui e quero que você reflita sobre isso. Como está a sua vida espiritual? É a pergunta que eu deixo para você refletir. E a minha vida espiritual, ela precisa estar pautada nos princípios encontrados na Bíblia, na relação preciosa de humildade e fé que eu devo ter com Cristo Jesus e na comunhão gloriosa e importante com o Espírito Santo. Então, como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com Deus? É essa pergunta que eu deixo para você. O programa continua. Eu quero só abrir um parêntese para dizer algumas coisas importantes para você. A primeira é que eu quero orar com você, que já é um evangelista associado. Eu quero pedir a Deus para abençoar você de maneira especial e de maneira poderosa e de maneira gloriosa também. Eu quero pedir a recompensa de Deus. Se você já é um evangelista associado, eu oro diariamente por você. Se você ainda não é, eu peço a Deus para tocar o seu coração e você passar a ser. Você vê aí na tela 2 telefones, não é isso? Nesses 2 números de telefone você tem o WhatsApp. Você pode tornar-se um evangelista associado através do WhatsApp. Tem uns recursos lá. Se você não entendeu, você passa uma mensagem e diz assim, eu quero ser um evangelista associado. Nós vamos falar com você depois e acertar todos os detalhes. E se você ainda quer ser, mas não pode, eu vou pedir a Deus para abrir portas na sua vida. E se você já é, continua sendo. Se você já foi, volte a ser. Porque esse é um trabalho missionário, um trabalho evangelístico, um trabalho de fé. E conto com o apoio de todos vocês para a continuidade, cada dia, deste canal de bênçãos na vida de cada pessoa. Oremos juntos.
Senhor, eu te dou graças pela oportunidade de, através deste programa, alcançar pessoas ao redor do mundo com a tua palavra, com as tuas bênçãos, sempre ministradas na autoridade, no poder e na unção do nome de Jesus Cristo. Quero pedir a recompensa do Senhor na vida de cada um destes teus filhos. Faça com que eles sejam, ó Pai, vitoriosos, faça com que eles sejam prósperos, faça com que eles sejam abençoados, faça com que eles possam desfrutar do melhor desta vida e comer o melhor desta terra e assim ter uma vida de grandes bênçãos e de grandes conquistas e de grandes vitórias. Abençoa todos estes, ó Pai, e aqueles que passam a ser evangelistas associados a partir de hoje, que o Senhor possa já incluí-los na tua bênção e nas tuas promessas. Sê com todos, ó Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Você já adicionou Falando ao Coração na sua agenda de contatos e no seu WhatsApp para você receber diariamente o link do programa, porque a partir de agora você pode assistir o Falando ao Coração no seu próprio WhatsApp. Perfeito. É só você fazer o seguinte, você vai lá na sua agenda de contatos e inclui o Falando ao Coração. E depois você vai no WhatsApp, puxa ali o Falando ao Coração e manda uma mensagem para nós. Manda um oi, manda dizendo qual a cidade que você está, o que você tem achado do programa, coisas, com aquilo que você sentir na hora de dizer. E aí você será adicionado e todos os dias eu vou mandar para você o link do programa para que você possa, entrando no link, assistir o programa do dia. E esse programa vai ficar à disposição no transcorrer de todo o dia. Mas você me acha também no YouTube, só procurar Falando ao Coração, o Pastor Gentil. Você me acha no Facebook. Você me acha no Instagram, você me acha por aí. Na televisão estou em 3 horários, 5h30 da manhã, 7h30 e 9 horas. E eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me dá de diariamente te encontrar através da televisão para levar ao seu coração uma esperança, levar ao seu coração uma fonte perene de alegria, levar ao seu coração bênçãos eternas e preciosas extraídas da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quero convidar você para neste domingo estar conosco aqui na Betel. Será um prazer poder recebê-lo. Será às 10 da manhã o primeiro culto e às 7 da noite o segundo culto. Vem estar conosco, inclusive neste domingo é dia de Santa Ceia. Estamos aí no dia da eleição, mas você vota antes de vir ou vota depois do culto, ou aqueles que vêm no culto da manhã. Você tem até as 10 horas para votar, ou seja, vai lá na urna, vota e vem para o culto. Ou então termina o culto, você passa na urna e vota e vai para o almoço. Ou então volta para casa, almoça e vota à tarde, mas não fica sem votar. Às vezes as pessoas estão dizendo para aí, nessa eleição eu estou desinteressado, não estou interessado em votar, não vou votar, prefiro pagar a multa. Não faça isso não. Esse é um dever cívico. Você votando ou não votando, as pessoas serão eleitas. Se você votar em pessoas sérias, pessoas comprometidas com Deus, pessoas que têm temor no coração, você pode fazer a diferença. E nós vamos ver gente sendo eleita que depois não vão implantar qualquer tipo de situação para impedir a nossa alegria, a nossa felicidade, para não destruir famílias, para pessoas que não contribuam para essas coisas que estão sendo ditas por aí. Nós queremos um Brasil melhor, nós queremos um Brasil próspero, nós queremos um Brasil tranquilo, por isso nós pregamos o Evangelho. Se hoje nós já somos aí de 30% a 35% da população, vai chegar o dia que nós seremos 50% e muito mais. Então é importante nós entendermos que precisamos de homens e mulheres sérios para que estejam lá no Congresso Nacional, seja na Presidência da República, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, seja no governo de Goiás, seja na Assembleia Legislativa. Nós precisamos de pessoas comprometidas com o reino de Deus, pessoas que têm um coração temente a Deus, porque alguns que não temem a Deus estão querendo destruir todos estes valores importantes e nós precisamos de estar atentos. Então, não deixe de votar. Se você não sabe em quem votar, entre em contato comigo aqui na Betel, com o nosso pessoal, você vai ter orientações importantes. Mas você encontra tudo isso aí nas redes sociais e é uma alegria. Então eu espero você neste domingo aqui, 10 da manhã, 7 da noite, para 2 cultos abençoados de Santa Ceia. E aqueles que porventura votam longe e não poderão estar nem de manhã nem à noite, na quarta-feira, portanto,
3 dias depois da eleição, nós estaremos ministrando ceia para aqueles que não puderem vir no domingo. Então não há justificativa de você, meu irmão, minha irmã, ficar sem participar da ceia, porque a ceia fala da nossa comunhão com Cristo, das nossas bênçãos importantes nesse relacionamento perfeito com Cristo Jesus. O texto bíblico diz, leia comigo, Eclesiastes capítulo 9, versículos 14 e 15. Assim está escrito, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. A minha alma, a sua alma, esta pequena cidade, estava rodeada de tranqueiras levantadas por Satanás para destruí-la. Mas Deus, na sua graça, no seu poder, na sua sabedoria, nos deu Jesus Cristo, o Salvador por excelência. Jesus veio e libertou a nossa alma da condenação do pecado. Libertou a nossa alma da escravidão do pecado. Libertou a nossa alma das mãos do inimigo. E nos proporcionou a salvação graciosa e preciosa. Aí nós precisamos de ter a humildade necessária de buscar o conhecimento do plano de Deus para a nossa vida. Isso é traduzido como sabedoria. Aquele homem pobre, esquecido por todos, foi a salvação daquela pequena cidade. E é isso que precisa acontecer. Você, eu, todos nós, através da Bíblia, através da prática do cristianismo, vamos alcançando a sabedoria espiritual. Porque não adianta você conhecer tudo nesta vida e não conhecer a Deus. Não adianta você ter todo o conhecimento humano e terreno e não conhecer o conhecimento, não ter o conhecimento divino e espiritual. Então nós precisamos de entender. Isso produz em nós uma sabedoria. E a sabedoria faz toda a diferença. Conta-se que uma certa vez, um navio estava atracado em um porto, um grande navio, e na hora que foi o momento de partida, que aquele navio deveria deixar o porto para ir embora, quando foi funcioná-lo, ele não funcionava. Aí chamou os mecânicos, vieram fazer toda a manutenção, e olharam aqui, olharam, não achavam defeito. Alguém disse, olha, nesta cidade tem um velho mecânico de navios, ele já está aposentado, mas ele presta assim serviços esporádicos. Quem sabe ele poderia chegar aqui e dar a solução, o diagnóstico e resolver esse impasse. Foram atrás daquele velho mecânico. Ele veio com a sua pastinha na mão, chegou lá, olhou o navio, mandou funcionar para sentir o barulho e tal. Aí ele mandou que parasse tudo, desceu à casa de máquinas e ficou olhando lá, olhando de cá, e testando uma coisa e outra, até que ele abriu a sua mochila, sua sacola, tirou um martelo e deu 3 marteladas em determinado lugar. Aí ele disse, dá partida aí. Quando deram partida, o navio funcionou. Todos aplaudiram, que homem extraordinário e tal. Aí deram o cartão da empresa para eles, olha, o senhor manda a fatura para esse escritório e eles acreditam na sua conta o valor do seu serviço. E o navio foi embora, o mecânico, aquele velho mecânico voltou para casa, emitiu a fatura, valor total da fatura, $10.000. E mandou para aquele escritório. E aquele escritório, quando recebeu a fatura, a direção assustou, mas o mecânico foi lá, não fez quase nada, só deu 3 marteladazinhas no navio e cobrar um valor desse. Aí escreveram uma carta para ele dizendo, olha, nós estamos achando o preço meio salgado e tal, gostaria que o senhor reavaliasse isso, o senhor gastou pouco tempo para fazer o serviço e tal, aquele argumento natural de todas as pessoas naquela pichincha que todos conhecem. Aquele homem, aquele velho mecânico, recebeu aquela carta, avaliou e respondeu dizendo, valor das batidas do martelo, $100. Oh, maravilha. E aí embaixo, segundo item, saber onde bater o martelo, $9.900. Total, $10.000. Uma coisa é você bater o martelo. Outra coisa é você saber a hora de bater o martelo, aonde bater o martelo. Isso é sabedoria. E sabedoria
tem um preço altíssimo, tem um valor altíssimo. Então, muitas vezes nós preocupamos com tantas coisas nesta vida e deixamos de pensar no principal. O principal na vida não é o diploma que você alcança na faculdade, não é a riqueza que você forma um patrimônio. O principal da vida é a vida espiritual. Porque essas coisas acontecem e quando você morrer ficam todas aqui para alguém desfrutar. Agora, a vida espiritual, essa te acompanha. Na eternidade você terá um descanso eterno ao lado daquele que pode todas as coisas. Então, nós precisamos de alcançar esta sabedoria. Assim como aquele homem, na sua sabedoria, livrou aquela cidade, apesar de que era um homem velho e esquecido, você pode, da mesma forma, livrar a sua alma da condenação do inferno, da condenação do pecado, pela sabedoria, abrindo o coração e reconhecendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E reconhecendo a Bíblia Sagrada como manual importante de orientação para a sua vida. E desta forma você alcançará as mais perfeitas e gloriosas bem-aventuranças da vida. E você será a pessoa mais feliz, mais abençoada e mais vitoriosa. Deus te abençoe. Eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Chegou o momento importante de orarmos. Eu quero aqui ungir a minha mão, vou estender a minha mão ungida no vídeo e vou rogar a bênção dos céus sobre você. Oremos juntos. Senhor, obrigado pelo privilégio que tenho de apresentar diariamente este programa. Obrigado pelas muitas bênçãos que o Senhor nos tem proporcionado. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem operado. Diante de Ti agora, neste altar, eu apresento todos estes nomes e apresento todas estas pessoas que oram comigo. E sobre todos, Pai, no nome de Jesus, eu quero ministrar agora a unção que cura, a unção que alegra, a unção que fortalece, a unção que produz a sabedoria, a unção que dá autoridade, a unção que leva cada um a desfrutar do milagre prometido na Tua palavra. Opera maravilhas, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas. Manifesta agora a Tua glória e o Teu poder, curando, libertando, abrindo portas e dando vitórias. Se como todos estes Teus filhos, Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. Deus vos abençoe. E digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.